Olá, pessoal. Vocês que estão dentro da sala e também quem está fora da sala. Mas hoje vamos dar continuidade ao tema, né, do modelo ISLM. Hoje, nosso encontro é baseado no livro do Gregor Mankiw, só no sentido de tentar registrar, né, por algumas diferenças que existem, né, na forma de apresentação de um livro para outro. O encontro anterior foi baseado no livro do Olivier Blanchard, e isso ajuda um pouco para que quando, né, os alunos forem consultar diferentes livros, que cada qual tem alguns detalhes específicos, eles não se assustem, porque não vai mudar em termos de substanciais, de conteúdo, vai mudar só alguns detalhes que são de preferências, né, de cada um dos autores dos livros. Então, nós vamos hoje, eu vou, como na aula passada, eu já falei, no encontro passado, né, eu já falei, eu fiz alguns comentários a respeito da origem, né, do modelo ISLM, que é uma das interpretações da teoria keynesiana. Existe, né, várias interpretações do trabalho do Keynes, e o modelo ISLM é proposto originalmente pelo John Hicks, né, que depois ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelo conjunto da obra, e uma dos feitos deles, né, de ter ganho o Prêmio Nobel, foi ter elaborado e construído o modelo ISLM. Depois foi aperfeiçoado, né, principalmente logo em seguida pelo Alvin Hansen, né, mas geralmente ele é conhecido, né, pelo, como o originário, né, elaborador do modelo é o John Hicks, né, com o famoso texto dele de 1937, Mr. Keynes e os clássicos, né, uma sugestão de interpretação. Dado que já no encontro passado já fiz vários comentários, né, eu vou fazer uma apresentação hoje aqui mais baseada, né, nos gráficos que tá contido, né, no capítulo, e nos comentários, né, não são tão diferentes dos comentários que está nos outros textos, apenas diferenças, né, de notações, anotações, e também de diferença, eu vou chegar lá na frente e vou mencionar uma pequena diferença que tem entre o livro do Mankiw e o livro do Blanchard. Então, como é que o, o Mankiw aqui começa, né? Primeiro, que na macroeconomia tem um tema, né, que é recorrente em todos os manuais, que é o chamado modelo de oferta agregada e demanda agregada. Como eu sempre falo, né, você encontra isso de forma desarticulada em vários livros, alguns estou dando bem compacto, num capítulo unicamente, outro distribuído ao longo do livro. E o que é o modelo oferta agregada e demanda agregada, né? É uma utilização, é uma combinação, né, do oferta agregada, né, vem de originário do modelo do mercado de trabalho, e o modelo de demanda agregada é uma leitura alternativa do modelo ISLM. Tá? E aí ele começa justamente aqui fazendo alguns comentários a respeito da demanda agregada, né, mostrando, está dando o que acontece, aquilo que é colocado em vários capítulos, o que acontece quando a demanda agregada muda, né, muda o produto, o que acontece para impactar na demanda agregada. E aqui ele inicia, né, o capítulo com um gráfico, e aí eu tentei colocar aqui os gráficos. E como eu fiz por fotos, né, todos os gráficos que eu coloquei por fotos, e não saiu, está dando com uma qualidade muito boa, mas eu tento colocar eles individualmente apenas uma página para
viabilizar aqui, né? Então, ele já vai direto aqui, né, do deslocamento na demanda agregada. Aqui nós não estamos falando ainda do modelo ISLM, tá dentro da abordagem aqui do Mankiw, né? Então, estamos falando aqui de um comentário que ele se refere à demanda agregada, né, que é uma combinação, uma leitura alternativa do modelo ISLM. Para o nível de preços pré-estabelecidos, né, porque aí só fazer um pequeno parênteses para essa questão das variáveis, tá vendo? É, no modelo ISLM, os preços são fixos, tá vendo? São pré-estabelecidos, pré-determinados, e aí tem uma polêmica, né, a respeito da denominação, se é variável endógena ou não. Tem professores, né, e alguns comentários em nota de rodapé de alguns livros, né, que não aceita a ideia de que é uma variável exógena, mas uma variável pré-determinada, né? Mas o certo é que no modelo ISLM, os preços são fixos, né, pré-determinados, e por eles serem fixos, né, o que se ajusta aí, né, é a demanda, é o produto, etc. Tá vendo? E aí, quando você vai, né, para a oferta agregada, no longo prazo, aí os preços são flexíveis, aí se ajusta, né, o produto, o mercado faz com que o produto se ajuste automaticamente, né? Então, isso eu queria fazer esse parênteses, fechando o parênteses, eu vou aqui só fazer esse comentário nesse gráfico inicial, né, do capítulo. Para um nível de preço pré-estabelecido, a renda nacional oscila em decorrência do deslocamento da curva de demanda agregada. Então, mudou a demanda agregada, evidentemente vai mudar a renda ou o produto, que, como são sinônimos, né, ele fala aí que deslocamento da curva em função do deslocamento da curva de demanda agregada, faz com que você tenha, né, uma oscilação na renda nacional do produto nacional. O modelo ISLM considera o nível de preços como pré-estabelecido, aquele comentário que eu já fiz, né? E tem até em alguns livros, né, como variável endógena, mas é uma certa polêmica nessa denominação, e mostra o que faz com que a renda mude, né? Dado que o preço, como o preço é fixo, né, mostra por que a renda muda. É, o modelo, né, portanto, mostra o que faz com que a demanda agregada se desloque. Você tem os preços fixos, né, e a demanda se desloca e vai mudar a renda nacional ou o produto. Dito isso, tá dando, a gente vai agora para o modelo propriamente dito, né? O modelo ISLM propriamente dito. E como só para deixar um pouco aqui antecipar, como é o modelo ISLM, nós primeiros vamos ver o lado IS, né, do modelo, depois o lado LM. Mas só para depois, lá no finalzinho, tá vendo? O Mankiw junta, né? No próximo encontro, nós vamos, ainda no livro do Mankiw, nós vamos verificar as aplicações do modelo. Então, como é que ele começa fazendo essa discussão, né, da parte, né, do modelo ISLM, né, especificamente da área da relação, adentrando, se aproximando da parte IS, né, do investimento e poupança. Ele faz uma discussão, né, sobre duas categorias, né, que são os gastos planejados e os gastos efetivos, né? O PE aí, né, nessa equação, tá? A respeito da dando de planning expenditure, né? Então, gastos planejados. Então, os gastos planejados seria igual ao consumo mais o investimento, mais os gastos do governo, considerando que, tá, o investimento, né, seria constante, o gasto do governo também constante, e os tributos também constantes. Aqui que nós teríamos que variar, né, a variação, a renda aqui. Então, os gastos planejados, né, só falando, repetindo aqui, o PE, de gastos planejados, né, Planned Expenditure, que corresponderia, né, aos gastos planejados. No livro lá,
tá só o E, né? Mas como quando eu fui copiar, eu tirar a foto, eu tirei essa relação aqui, né, que vem o PE. E aí, né, aqui nós temos essa situação, tá, de que é interessante fazer essa leitura completa aí, tá vendo, de que os gastos, né, os gastos planejados, aquilo que os agentes econômicos desejariam que acontecesse, né, os gastos que eles desejariam que acontecesse, que depende do consumo, né, e aí eu vou só fazer essa repetição aí, né, que o consumo depende da renda disponível, né, que a renda menos os tributos, mais o investimento, mais os gastos do governo. E aí, como é que isso fica colocado aí no gráfico, né? Os gastos planejados, né? Os gastos planejados é, como uma função da renda, né? Como uma função da renda. Por quê? Porque ele está com o pressuposto, o Manquil está colocando aí o pressuposto de que as outras variáveis são constantes. Embora nós sabemos que isso é um pressuposto que depois vai ser relaxado, porque a gente sabe que os gastos também vão ser influenciados, né, pelos tributos, pelos investimentos e pelos gastos do governo. Mas o que ele está colocando aqui apenas, né, que fazendo uma relação direta, né, de que os gastos aqui ele depende da renda, né? O que varia aqui é a renda. O gasto planejado depende da renda, pois uma renda mais alta acarreta um nível de consumo mais alto, o que faz parte do gasto planejado. A inclinação da função do gasto planejado é a propensão marginal a consumir. Aqui, como a gente já tinha visto, quando eu estava vendo lá a parte, né, keynesiana, basicamente, né, a que nós vamos repetir aqui hoje, né, você tem esse gráfico aí, né, no eixo horizontal você tem o gasto, e no eixo vertical você tem o gasto, e no eixo horizontal você tem a renda, né, ou a produção, e aí você tem uma reta que já começa, né, não começa no zero, ela começa lá em cima. Né? Começa lá em cima, um pouco mais devido aos conceitos de gasto autônomo, né, principalmente relacionado com o consumo autônomo, porque não é possível uma economia existir sem a existência do consumo autônomo. Mesmo que alguém não tenha nenhuma fonte de renda, mesmo assim os indivíduos consomem. Né? Por isso que a reta já intercepta o eixo vertical acima do zero, né? Do zero. E a inclinação da reta, né, ela corresponde à propensão marginal a poupar. E o que é a propensão marginal a poupar? Que ela tendo um determinado valor, corresponde, né, que o que acontece com a mudança de 1 na renda, né, quanto vai ser destinado a, é, ao consumo, né, propensão marginal a consumir. Uma variação de 1 na renda, quanto é que vai ser, né, destinado essa variação para a renda. Então, se a propensão marginal a consumir for 60%, significa que aumentando a renda em 1, significa que vai aumentar o consumo em 60 centavos. Aumentando em 100, vai aumentar o consumo em 60, no valor de 60. Então, a inclinação da reta ela está correspondendo, informando o conceito, né? Está correspondendo ao conceito de propensão marginal a consumir. Indo um pouco para frente, né? Aqui está tudo em cima de gráfico, né? Não coloquei nenhuma letra hoje aqui. Né? Nós vamos para esse próximo aqui, esse próximo gráfico aqui, né? Que é o gráfico da chamada cruz keynesiana. É aqui daí que vem quando alguém que nós estamos dentro, principalmente dentro da teoria keynesiana, de dizer o seguinte, né? Que como é que o Keynes vai explicar que a economia ela é movida pelo lado da demanda. E aí ele tem o conceito dele de princípio da demanda efetiva, etc., mas que aqui nos manuais não trata dessa forma. Né? Não tem a expressão demanda efetiva. Aí vamos ver aqui o que o Manquil coloca, né, a chamada cruz keynesiana, para explicar o quê? Né, de dizer o seguinte,
que se nós tivéssemos aí essa curva de 45 graus, tivéssemos somente essa curva de 45 graus, correspondendo, né, a renda e o produto, né, e no eixo vertical nós tivéssemos ao gasto planejado, se nós tivéssemos só essa curva de 45 graus, nós estaríamos no mundo da economia clássica, onde todos os pontos seriam pontos de equilíbrio. E o Keynes vai dizer não, né? Você pode ter um ponto de equilíbrio que não corresponda àquilo que afirma a economia clássica, né? Em uma condição de pleno emprego. E aí, dentro dessa situação aqui, né, keynesianas, quando é que você vai ter a situação de equilíbrio? Né? Quando o gasto planejado, né, ele intercepta, né, a curva, né, do gasto efetivo. O gasto planejado, ele intercepta a curva do gasto efetivo. Então, aí você tem, né, aqui renda de equilíbrio, né, correspondendo a um determinado nível de gasto, né, de gasto planejado ou gasto efetivo. No ponto A você tem, né, o cruzamento do gasto planejado que intercepta o gasto efetivo. Aqui você tem a, a, a renda, o produto de equilíbrio. Como é que a gente faz, né, essas duas combinações aí de gasto efetivo da economia e gasto planejado? Né? Então, o gasto efetivo é aquele que realmente acontece e o gasto planejado é o desejo, né, dos agentes econômicos. E as empresas, né, os diversos agentes econômicos, eles planejam um determinado nível de gasto, só que isso pode não corresponder, tá, uma demanda, um gasto efetivo dentro da economia. Então, você pode ter uma situação, né, de gasto planejado acima do gasto efetivo, significa que você vai ter um aumento muito grande, né, do nível de estoque, ou você pode ter um gasto planejado, né, abaixo, né, do gasto efetivo, que você está numa situação, né, de baixo estoque, né, está numa situação de baixo estoque. Então, o certo é que, né, você tem, né, um único ponto de equilíbrio, né, é, quando você tem, né, um intercepto da curva, né, da reta de gasto planejado, que lá corresponde, né, também a inclinação dela, a reta, a inclinação corresponde à propensão marginal a consumir, e a reta de 45 graus, que corresponde ao gasto efetivo. E como é que se, né, faz a discussão a respeito, né, do gasto planejado e do gasto efetivo? Isso aí é a pergunta que o Manquil faz, né, um pouco didática, para que a gente possa passar, né, da cruz keynesianas para a discussão a respeito, né, do modelo ISLM. Então, vamos ver aqui que ele vai se referir aqui na cruz keynesianas, né, como é que acontece o ajuste, né? Como é que acontece o ajuste. Então, já foi visto que você tem um ponto de equilíbrio quando o gasto planejado ele intercepta o gasto efetivo, o gasto que efetivamente aconteceu. Então, aqui, se você tem, né, aqui numa situação, um produto, né, uma renda acima da renda de equilíbrio, no Y1, tá? Você corresponde aqui o quê? Né? Que você tem um gasto planejado, né, menor do que o gasto efetivo. Né? Então, você tem uma acumulação não planejada de estoques, faz com que a renda diminua. Né? Então, você tem aqui uma quantidade de gasto planejado, né, que está abaixo, né, abaixo do gasto efetivo. E o que foi que aconteceu? Né? Essa diferença aqui, né, entre o gasto planejado e o gasto efetivo, né, uma acumulação não planejada dos estoques, né, faz com que a renda diminua, porque se você está dando com um nível de gastos além da demanda efetiva, utilizando a terminologia aqui do Keynes, além daquilo que efetivamente está sendo gasto na economia,
as empresas não vão continuar produzindo aqui no Y1, né? Elas vão, tá vendo? Reduzir a sua produção até que ela volte para a renda de equilíbrio. Da mesma forma, se você tiver aqui, né, se a economia estiver numa renda Y2 aqui, muito aquém da renda de equilíbrio, né, ou seja, né, você tem o gasto planejado acima do gasto efetivo, o que é que você tem? Tá? Você tem uma diminuição não planejada nos estoques, né, faz com que a renda aumente. Então, o que é que acontece? Se a renda está aqui no Y2, as empresas vão utilizar todos os seus estoques para aumentar a sua produção, para fazer com que essa produção ela aumente, né, aqui em direção, em direção à renda de equilíbrio. Ou seja, está dando a discussão sobre os estoques, a acumulação de estoques ou redução dos estoques, ela serve para o entendimento de como é que as empresas se direcionam para o nível de renda do equilíbrio, ou reduzindo a produção, caso, né, esteja num nível de produção muito além do gasto efetivo, ou aumentando a produção se o gasto planejado estiver muito aquém, né, estiver aqui muito aquém do gasto que efetivamente está acontecendo na economia. Né? Se a gente pegar aqui a legenda do gráfico, né, se as empresas, né, estiverem produzindo no nível, né, Y1, no nível Y1, o gasto planejado fica aquém da produção e as empresas acumulam estoques. Essa acumulação de estoque induz as empresas a diminuir a produção. De maneira análoga, se as empresas, né, estiverem produzindo no nível Y2, aqui, muito aquém da renda de equilíbrio, o gasto planejado, né, P2, excede a produção e as empresas esgotam seus estoques, aumentando a produção. Essa queda dos estoques induz as empresas a aumentar a produção. Em ambos os casos, as decisões das empresas conduzem a economia em direção ao equilíbrio. Então, aqui ele está utilizando a cruz keynesiana, né, a partir da discussão sobre o acúmulo de estoques ou a redução de estoques, para mostrar como é que as empresas, né, elas se direcionam, né, para a renda de equilíbrio, aquela renda na qual o gasto planejado intercepta o gasto efetivo na economia. Seguindo, agora você tem aqui uma situação que ele vai mostrar o seguinte, né? Antes de chegar no modelo ISLM, diz o seguinte, tá, você está aqui na cruz keynesiana, e se você tiver uma atuação do poder público, né, aqui né, na cruz keynesiana, né, como é que você vai entender como é que se procede o equilíbrio? Né? Então, um aumento, né, das compras do governo na cruz keynesiana. O que acontece? Qual o impacto do aumento, né, de uma política fiscal, né, na cruz keynesiana? Considerando aí, né, quais são as duas categorias centrais que tem aí, gastos planejados e gasto efetivo. Mas o que nos interessa aí é o intercepto, que se nós não estivéssemos no manual, estivéssemos, tá vendo, com o livro do Keynes, o que nos interessaria aí seria a ideia de demanda efetiva. Né? Mas aqui não, interessa só o ponto de equilíbrio, que é o ponto A, está no ponto de equilíbrio do ponto A, o que acontece quando, né, tem o aumento das compras do governo. O aumento das compras do governo corresponde, né, a um acréscimo nos gastos, né, faz com que se eleve no mesmo montante o gasto planejado. Então, a gente viu o seguinte, né, então deixa eu só voltar aqui lá para aquela equação aqui. Tá? Então, nós temos aqui o gasto planejado. O gasto planejado é igual ao consumo
mais investimento, mais gasto do governo. Então, se teve um aumento no gasto do governo, significa que vai modificar, né, o gasto planejado na economia. Então, vamos voltar lá. Então, um aumento, né, nos gastos do governo, né, vai ter o quê? Um aumento no gasto, no gasto planejado, né, para qualquer nível de renda, né, pré-determinado. Então, você tem um nível de renda, né, determinado, pré-determinado, você tem o aumento no gasto do governo, você vai ter um aumento, o quê? No gasto planejado. Se você tem um aumento no gasto planejado, o que é que acontece? O equilíbrio se desloca do ponto A para o ponto B, tá? Porque a curva do gasto planejado se deslocou para cima, então o equilíbrio, tá, o intercepto do gasto planejado com o gasto efetivo vai sair do ponto A para o ponto B. E a renda vai aumentar, né, de Y, vai aumentar aqui do Y, né, para o Y'. Tá? A renda aumenta, né, do Y1 para o Y'. Tá? Originalmente você tinha um nível de renda aqui, de produção, aumentou o gasto do governo, já vimos o que aconteceu, né, com o gasto planejado, e faz com que, como o novo equilíbrio foi para o ponto B, significa que o produto, né, a renda saiu do Y1 para o Y2. Ah, observe que o aumento da renda corresponde, né, o acréscimo na renda, né, que supera o gasto, o aumento nas compras do governo. O que está colocando aí? Né? Esse que o aumento, né, do, do gasto do governo, né, daqui, que fez com que aumentasse o gasto planejado, né, do ponto A para o B, tá, nessa distância aqui, aumentasse o gasto planejado, se deslocasse para cima, só que o aumento na renda foi maior, o que explica, né, que o aumento no gasto do governo, que faz com que se deslocasse o gasto, faz com que o aumento da renda seja maior. Aí faz toda a discussão que ele coloca no livro, né, que isso é em decorrência do conceito do multiplicador, né? Porque você tem o aumento no gasto do governo, vai fazer com que aumente o investimento, aumento do gasto, aumenta o investimento, aumenta a demanda, aumentando a demanda vai ter, né, o aumento, né, as empresas, né, vão investir, vão contratar trabalhadores e faz com que novamente aumente os gastos, né, do consumo novamente. Então, pelo próprio ideia, né, de propensão a consumir, né, e aí está lá explicado no livro, no, no encontro anterior, né, no livro do Blanchard, eu até coloquei a fórmula, né, do multiplicador, aqui eu não estou colocando, porque eu estou só mostrando o efeito no gráfico, né, mas o que eu estou realçando aqui é o fato de que o aumento na renda ele é maior do que, ele vai corresponder, o efeito final vai ser maior do que o valor do aumento do gasto, porque isso é explicado em decorrência do multiplicador do gasto do governo, né? Então, o aumento da renda supera o aumento nas compras do governo devido ao efeito multiplicador, né? Sendo assim, a política fiscal exerce um efeito multiplicador sobre a renda. Então, o que é que nós temos aqui? Que o aumento do gasto do governo aumenta o gasto planejado devido à relação que nós vimos lá atrás, né? De gasto planejado é igual a C mais I mais T, C mais I mais gasto do governo. E o aumento, né, do gasto do governo, devido a aumentar o gasto planejado, aumenta também o produto, né, ou a renda. E esse aumento na renda ou produto, ele é maior do que o aumento no gasto do governo devido ao efeito multiplicador. Aqui nós temos agora, né, uma redução nos impostos da cruz keynesiana. Agora ele está só dando um exemplo, né, dando outro exemplo, o que acontece?
né? Ele viu a respeito dos gastos e o que acontece aqui sobre o efeito de uma redução dos impostos. O efeito é o mesmo, né? Do aumento dos gastos do governo e do aumento ou de uma redução dos impostos. É o mesmo efeito, é a mesma lógica. Uma redução nos impostos, na cruz keynesiana, uma redução nos impostos equivale, né, equivalente a uma redução determinada, faz com que o gasto planejado cresça, né, em, em uma determinada quantidade da propensão marginal a consumir, multiplicado pelo aumento, né, nos tributos, né, a variação nos tributos. Para qualquer nível pré-determinado de renda. O equilíbrio se movimenta, né, do ponto A para o ponto B, né, ou seja, a redução dos impostos faz com que aumente o gasto planejado e o equilíbrio sai do ponto A para o ponto B. E a renda, né, cresça de Y1 para Y2. Novamente, a política fiscal exerce o efeito multiplicador sobre a renda. É o mesmo efeito, né, do aumento no gasto do governo. Agora, aqui nós temos, né, já utilizando o que foi visto até agora, né, o entendimento, né, da uva IES, né, é o que nos interessa aqui. Faz necessário agora eu fazer um breve parênteses aqui, tá, só para pouco relembrar o que eu falei lá na discussão do encontro passado sobre o modelo ISLM, do que se trata aqui, que eu já falei que é uma interpretação, né, da teoria keynesiana, mas colocando assim, se alguém falasse, né, diz o seguinte, como é que eu dou uma ideia de uma forma direta, né, a respeito, né, do modelo ISLM, né, como é que o Hicks, né, conseguiu colocar isso apenas num gráfico, né, toda a complexidade da teoria keynesiana, né? Ele fez, dando uma série de malabarismo, aí viu o seguinte, né, eu vou verificar aqui tudo, né, o que eu posso colocar de comum em todas as variáveis, né, para, né, fazer com que eu coloque, tá dando, como o modelo é a curva IS e a curva LN, o que há de comum, né, na curva IS e na curva LN, né? Aí, o que há de comum é a variável taxa de juros e a variável renda, né, e produto. Então, nós estávamos verificando aqui, tá vendo, no eixo horizontal, na cruz keynesianas, renda e produto, que é o que vai estar no modelo ISLM. Só que na cruz keynesiana nós estamos fazendo uma discussão no eixo vertical com o gasto. Aqui não. O que interessa é a gente chegar num ponto onde no eixo vertical esteja a taxa de juros. E como é que a gente vai entender, né, como é que pode substituir, ali, né, o gasto do eixo horizontal, né, o gasto do eixo vertical, substituir gasto pela taxa de juros. Sem os detalhes do livro, né, verificando o seguinte, né, que ele vai dizer o seguinte, tá, se você tem que a relação ISLM, a oferta, né, é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo, tá, e a função consumo ela depende da renda e, né, o da renda disponível, a função consumo, a função investimento, ela depende da taxa de juros, né? E lá vocês vão verificar que, tá vendo no livro, né, como vai ter exercício separado do livro do Blanchard. E aqui, no livro lá do Blanchard, vocês vão verificar que o Blanchard dá muita ênfase, né, que o investimento depende, né, da renda e da taxa de juros. Renda aí como sinônimo de vendas, né, que ele faz toda uma discussão a respeito, aumentou as vendas, diminuiu as vendas como um dos determinantes. Aqui não, o banco fala só a questão da renda, um dos determinantes da taxa, dos determinantes do investimento. Mas o que é importante aqui é o seguinte, tá vendo? Que vai ser colocado que o investimento ele depende inversamente da taxa de juros. E isso aí é o que nos interessa, né? Porque nós estamos verificando aqui
a respeito de que o gasto planejado é igual ao consumo, mais investimento, mais taxa de juros. Mas o que nos interessa aqui, está vendo aqui na função investimento, a função investimento depende da taxa de juros. E como é que a gente vai entender aqui? Fazer o percurso para entender como é que se chega à curva, né, como se chega à curva IS. Aí ele coloca aqui, derivando, né, a curva IS. No painel A aqui, né, você tem já de forma original a explicação do que eu estava falando aqui, né, não em termos da equação da função, está dando mais ela representada aqui no gráfico. Né? A taxa de juros está no eixo vertical e o investimento está no eixo horizontal. Dado que, né, o investimento depende da taxa de juros, né, depende inversamente da taxa de juros, né, quanto maior a taxa de juros, significa que menor o investimento. Né? Então, se você tem aqui, num determinado ponto, aqui, né, uma, uma, um determinado ponto aqui, onde esse investimento corresponda à taxa de juro R1, né? O que acontece, tá vendo, quando a taxa de juros vai de R1 para R2? Significa que, tá vendo, a taxa de juros indo de R1 para R2, você tem, tá vendo, uma modificação do investimento, né? Reduz investimentos para, tá vendo, aqui, um novo valor, um valor menor. Né? Porque o que é o investimento? A taxa de juros, né? Como a gente viu lá no início da teoria keynesiana, o investimento depende da eficiência marginal do capital e da taxa de juros, então, positivamente da eficiência marginal do capital e negativamente da taxa de juros, e se a taxa de juros aumenta, significa que as empresas vão reduzir os seus investimentos. Dito isso, tá vendo? Que, né, um aumento, né, na taxa de juros reduz investimentos, né, e reduz o investimento planejado. Aí o que isso corresponde, né, o que isso corresponde lá na cruz keynesiana que nós estávamos vendo anteriormente. Né? Aí a gente vem aqui para o painel B. Tá? Se o investimento, se o aumento da taxa de juros reduz o investimento, que o investimento é um dos determinantes do gasto planejado, se reduz o gasto planejado, o que acontece? Né? Acontece que você teria aqui um, um investimento, uma renda, um produto desse valor aqui, né? Nesse painel B, você teria uma renda e um produto, com uma determinada taxa de juros, né? E você teria um equilíbrio, né, correspondendo aqui a, a esse intercepto aqui. Aumentou a taxa de juros, reduz o investimento. Reduz o investimento, reduz o gasto planejado. Se reduz o gasto planejado, então a reta vai descer. A reta do gasto planejado vai redescer. Se a reta do gasto planejado vai descer, significa que ela vai interceptar o gasto efetivo, tá vendo? Num ponto, num nível de renda menor, num nível de renda, um nível de produção menor. Ou seja, o entendimento de como a taxa de juros, a modificação da taxa de juros vai modificar o equilíbrio lá na cruz keynesianas, onde o gasto planejado é igual ao gasto efetivo. Se aumenta a taxa de juros, reduz o investimento, como o investimento é um dos componentes do gasto planejado, se reduz o investimento, reduz o gasto planejado. Reduzindo o gasto planejado, o intercepto do gasto planejado com o gasto efetivo é num valor para um nível de renda menor do que o originalmente, do que aquele que correspondia a uma taxa de juros menor. Feito isso, está descoberto a relação IS, né? Descendo aqui agora para o painel C, a curva IS, tá? Ou seja, se você tem, vou pegar aqui agora, né? Do painel A, está mostrando o seguinte, né? Um aumento do investimento reduz o investimento. Vamos para o painel B aqui em cima. A redução do investimento reduz o gasto planejado. A redução do gasto planejado faz com que reduz o nível de equilíbrio agora do gasto planejado, que vai interceptar o gasto efetivo num nível de renda menor. Aí vamos ver aqui, né, que
para aquele nível de taxa de juros menor, né, que corresponderia a esse nível de renda de produto, aqui, descendo aqui para o painel C, né, você teria aqui, para um nível de taxa de juros inicial, você teria esse nível de produto aqui, para construir a reta ISLM. Então, a taxa de juros aumentou. Se a taxa de juros aumentou, significa que você vai ter um nível de renda de produto menor. Por quê? Porque devido ter baixado o investimento, né? E baixando o investimento, você vai ter um nível de renda menor, né, a uma taxa de juros maior. Então, o painel A está projetado aqui no painel C, e o gráfico, né, B está projetado também para baixo para o painel C. Então, o gráfico, né, aqui da função investimento é projetado para o entendimento da curva IS. O gráfico aqui de cima da curva, da cruz keynesiana, é projetado para baixo também para a compreensão, né, da curva IS, que ela é negativamente inclinada, porque o investimento ele depende negativamente da taxa de juros. Como é que isso fica dito, né, de forma direta na legenda do gráfico, né? O painel A mostra a função de investimento, um aumento na taxa de juros, né, de R1 para R2, né, a taxa de juros reduz o investimento, né, de R1 para R2, reduz o investimento planejado. O painel B, lá em cima, ilustra a cruz keynesiana. O que acontece com o aumento da taxa de juros? Na diminuição, né, do investimento de R1 para R2, no investimento planejado, desloca para baixo, né, a função de gasto planejado. E, com isso, reduz a renda de Y1 para Y2. E no painel C, que é a projeção tanto do gráfico A como do gráfico B, mostra a curva IS sintetizando a relação entre a taxa de juros e a renda. Quanto mais alta a taxa de juros, menor a renda. Por quê? Porque a taxa de juros afeta o investimento, afetando o investimento, reduz o gasto, afeta o gasto planejado, afetando o gasto planejado, vai mudar a renda, a produção. E é interessante quando vocês verificarem tanto a função consumo quanto a função investimento, é que alguns outros livros, né, outros manuais, colocam outros elementos, né, dentro da função consumo. Por exemplo, a maioria dos livros coloca a função consumo, o consumo depende basicamente da renda disponível. Outros livros colocam transferência de rendas, etc. Tá, não vai mudar muita coisa, porque o conceito é o mesmo. Só para lembrar que aqui, em termos, né, pode ser encontrado, como no caso do livro do Dorbush, né, do Fish e do Startz, eles colocam também que o consumo depende da renda disponível. A maioria dos outros livros de macroeconomia não utiliza. Então, seria isso aqui, entendeu? Como é que se entende, tá? O que está em comum aí na curva IS, que também vai estar lá na LM, lá na frente, que é a taxa de juros e a renda, ou produto, a taxa de renda no eixo vertical e a renda, né, a produção no eixo horizontal. Aqui agora nós temos o quê? Tá? Ele vai só fazer algumas é, explicações, né, de o que aconteceria, tá vendo? E aí ele vai fazer isso de forma mais detalhada no capítulo seguinte, né, no próximo capítulo. O que acontece na curva IS, né, quando você tem uma mudança na política do governo? Nós vimos anteriormente isso apenas na cruz keynesianas, mas agora ele está mostrando, tá vendo, tanto, tá vendo, com o que acontece na cruz keynesiana, e a mesma explicação, tá vendo, mas só que utilizando agora a curva IS. Então, nós vimos que o aumento, né,
nos gastos do governo, nas compras do governo, faz com que o aumento dos gastos do governo aumente o gasto planejado. Aumentando o gasto planejado, aqui na cruz keynesianas, né, você vai ter um nível de equilíbrio agora aqui mais em cima para um nível, né, de produto maior. Você pode projetar isso também para a curva, né, IS, né, para a curva IS. Um aumento no gasto do governo vai fazer com que aumente o gasto planejado, aumentando o gasto planejado vai fazer com que aumente o produto. Se não está aumentando, não está modificando a taxa de juros, né, aqui na curva IS, na parte de baixo, então significa que um gasto do governo apenas em termos de dizer, né, vai somente deslocar a curva IS para a direita, já que não se está mexendo com a taxa de juros. Né? A taxa de juros aí está considerando que ela não está se modificando. Então, nós vimos anteriormente o impacto do gasto do governo só na cruz keynesiana e agora está vendo o que ele acontece, né, na curva IS. A mesma coisa que acontece, mas explicado, né, com a curva IS, na parte de baixo, né, do gráfico. Um aumento, né, nas compras do governo desloca a curva IS. O painel A mostra que um aumento nas compras do governo aumenta o gasto planejado, né, devido à relação, né, que gasto planejado é igual ao consumo mais investimento mais gasto do governo. Se aumentou o gasto do governo, vai aumentar o gasto planejado. Para qualquer taxa de juros determinada, o deslocamento para cima do gasto planejado correspondente, né, ao acréscimo no gasto do governo, acarreta um aumento na renda. Né? O aumento da renda, aí, considerando, né, considerando agora qual o valor, qual o impacto teria, né, pelo conceito do multiplicador, né, que é a relação, né, o gasto do governo multiplicado, né, por 1 menos a propensão marginal a consumir. Né? 1 menos a propensão marginal a consumir é a propensão a poupar. Portanto, o aumento, né, portanto, no painel B, né, na curva IS, a curva IS se desloca para a direita, né, nesse mesmo montante, né, no mesmo montante lá de cima, né, no mesmo montante que o gasto, né, do governo vai impactar na renda, vai impactar na produção. Só para repetir, né, que a renda não aumenta na mesma magnitude do gasto do governo, porque a renda vai aumentar numa magnitude diferente, dependendo do valor do multiplicador. Então, isso aí é um acerto que ele faz, né? É um acerto que ele faz a respeito, né, do que acontece com a mudança no gasto do governo, tá? Aí já entendido com a curva IS. Agora, né, nós temos, vamos adentrar agora para a discussão da curva LM. Ou seja, a curva IS que nós vimos, é uma relação entre a taxa de juros e o nível de renda. Em todos os pontos, né, voltando aqui, em todos os pontos aqui em cima da curva IS, são pontos de equilíbrio entre a renda e a taxa de juros. Todos os pontos, né, em cima da curva IS são pontos de equilíbrio. Agora nós vamos para a reta LM. Lá para o Olivier Blanchard, no encontro anterior, nós vimos que a reta LM ela é horizontal, porque o Blanchard já incorpora, ele já considera, está dizendo que não é mais necessário você fazer essa apresentação com uma curva positivamente inclinada, já que os governos modificam apenas a taxa de juros e não a quantidade de moeda na economia. Mas aqui, no livro do Mankiw, considera-se ainda, né, modificações na quantidade de moeda. Aí como é que começa aqui a explicação, o entendimento da reta
IS, que nós vamos chegar lá na frente, ele começa pelo conceito de preferência pela liquidez do Keynes, né, que aí explica a, a ideia, né, da taxa de juros, né, no seguinte sentido, né, da mesma forma que nós vimos lá no Blanchard, é que os indivíduos, né, têm, tá vendo, uma preferência pela liquidez, tá vendo? E essa preferência pela liquidez ela depende da taxa de juros. E, tá vendo por quê? Né? Porque quanto maior a taxa de juros, né, menor é a demanda de moeda, menor é a preferência pela liquidez. Quanto, quanto, quanto menor for a taxa de juros, menor for a taxa de juros, maior é a preferência pela liquidez. Os indivíduos preferem a moeda do que comprar títulos, né? Então, aqui eu vou direto, né, para o gráfico, né, que ele está explicando aqui, pela a ideia da preferência pela liquidez. A oferta de moeda aí é fixa, né? E o que, que acontece com a demanda de moeda, né? Você já tem aqui, lá, quando a gente estava estudando a curva IS, nós já tínhamos começado com aquilo que é comum no eixo horizontal, que é a renda ao produto, e aquilo que não era comum, o gasto no eixo vertical. Aqui nós já começamos, para estudar a curva LM, já começamos no eixo vertical com aquilo que é comum no modelo ISLM, que é a taxa de juros. Mas nós não estamos, tá vendo, com aquilo que é comum no eixo horizontal, porque nós estamos aqui ainda mostrando a quantidade de moeda no eixo horizontal. Chega lá na frente, nós vamos verificar aquilo que é comum, tá vendo, no modelo ISLM, taxa de juros na vertical e a renda e o produto na horizontal. Então, vamos aqui, tá vendo, nessa relação, o que está na legenda do gráfico. A oferta e a demanda por encaixes monetários reais determinam a taxa de juros. A curva de oferta, né, de encaixes monetários reais é vertical, porque ela é dada, né, pelo Banco Central, uma vez, né, que a oferta depende, ela depende da taxa de juros e a oferta de encaixe monetário ela é fixada pelo Banco Central. Né? A curva de demanda apresenta inclinação descendente, né, porque quanto maior a taxa de juros, menor é a demanda por moeda. Quanto menor a taxa de juros, maior a demanda por moeda. Pois uma taxa de juros mais alta aumenta o custo inerente para manter moeda corrente em mãos e, portanto, diminui a quantidade demandada. Na taxa de juros de equilíbrio, a quantidade demandada de encaixes monetários reais é igual à demanda ofertada. A demanda, né, é igual à quantidade ofertada. Só falando essa expressão aí, né, de encaixes monetários reais, é porque divide a quantidade de moeda pelo nível de preço. Né? Então, você não está considerando a quantidade nominal de moeda, mas sim a quantidade, né, de moeda real, o valor, né, ofertado pelo Banco Central. Aí ele está explicando, né, essencialmente, que é o que depende, né, a taxa de juros, que é da oferta e demanda de moeda, uma determinada taxa de juros, né, uma taxa de juros de equilíbrio, você tem dando uma quantidade correspondente, né, de quando está em equilíbrio e a oferta de moeda igual à demanda de moeda. Dito disso, né, aí ele vai ainda aqui, né, utilizando o conceito aqui ainda de preferência pela liquidez, né, ainda sem chegar lá na relação ILM, vai dizer o seguinte: se o governo, né, ele produz lá uma oferta monetária, né, o que acontece com a teoria, né, da preferência pela liquidez? Né? Se o nível de preço for constante, se você não mantiver o nível de preço constante, uma redução na oferta de moeda, né, de M1 para M2, reduzirá a oferta de encaixes monetários reais. E a taxa de juros de equilíbrios, assim, aumenta de R1 para R2. Então, mostrando, está vendo que como o que acontece, né, quando o governo modifica a quantidade de moeda ofertada, se ele reduz essa quantidade de moeda, vai aumentar a taxa de juros, evidentemente, porque vai um pouco, né, pressionar a demanda por moeda. Né? Então, aumenta, né, a taxa de juros.
Da mesma forma, se o governo aumentar a oferta de moeda, significa que vai reduzir a taxa de juros. Feito isso, né, aí já vai direto aqui para mostrar como é que se deduz, né, como é que se deduz a reta, a curva LM, aquilo que nos interessa, aquilo que não foi feito lá no capítulo do Blanchard, porque o Blanchard considera que a oferta de moeda ela é horizontal e o que importa aqui, ou seja, o governo escolhe a taxa de juros, então ele não vai trabalhar com mudanças na, na quantidade de oferta, da oferta de moeda. Tá? E aí o que, é que ele vai dizer é o seguinte, né? É, como é que, a partir, né, do mercado de encaixes monetários reais, nós deduzimos, né, a relação, a curva LM. O que, é que vai, só para referir aqui, né, de um gráfico para o outro, que nem eu falei anteriormente. Nesse gráfico aqui, você tem no eixo vertical a taxa de juros e no eixo horizontal os encaixes monetários. No gráfico da direita, nós já temos o que nós queremos. No eixo vertical, a taxa de juros, e no eixo horizontal, a renda e a produção, que é isso que nos interessa no modelo ISLM. Então, vamos verificar aqui. Né? Aqui, nós já vimos anteriormente aqui, né? Aqui no mercado de encaixes monetários. Né? Quando você tem, né, aqui no painel 1, apresenta o mercado de encaixes monetários reais, um crescimento na renda partindo, né, de Y1, tá, para Y2, né, aumenta a demanda por moeda corrente. Assim faz com que a taxa de juros se eleve. Então, se você tem, né, aqui uma situação onde, tá, você tem a curva L, né, de liquidez, né, de demanda, né, por moeda, se você tem um aumento de demanda de moeda e essa curva se desloca de, é, do, dessa curva para a curva de cima, né, você mantendo constante aqui a oferta de moeda, você aumentou, né, a taxa de juros de R1 para R2. É, e assim faz com que a taxa de juros, né, se eleve de R1 para R2. No painel B, o que acontece? Quando a taxa de juros vai, né, de R1 para R2, o que acontece? Né? Quando a taxa de juros, né, vai de R1 para R2? Você tem o quê? Né? Você tem uma modificação aqui do produto, né, de Y1 para Y2. Né? Então, no painel 2, ilustra, né, a curva em LM, assumindo essa relação entre a taxa de juros e a renda. Quando mais alto o nível de renda, mais alto a taxa de juros. Então, se a taxa de juros aumentou, né, maior é o nível de renda, o nível de produção aqui na economia. Isso, tá vendo? Interessa aqui para a curva LM isolada, porque o modelo ESLM, a síntese dele é a curva IS-LM junto. O que corresponde aqui, né, à curva LM? Corresponde todos os níveis de equilíbrio, né, de uma determinada taxa de juros, né, e para um determinado nível de renda. Né? A curva LM resume, né, essas variações no equilíbrio da renda, né, da renda monetária. Então, se você tem uma modificação, né, no equilíbrio da renda monetária para uma determinada taxa de juros, né, essa renda monetária dos encaixes monetários, ela corresponde aqui do lado direito, né, a uma mudança, né, no nível de renda, no nível de produção. E que vai explicar, que vai mostrar a reta LM. Em cima dessa reta LM, para todos os níveis, né, todos os pontos sobre essa curva, você tem um equilíbrio, né, né, para determinado nível de taxa de juros e determinado nível de renda. Agora temos
a curva LIS e a curva LM. O que interessa agora é a, a curva, né, junta, né, IS-LM. Aí ele vai só explicar aqui, né, o que acontece, né, quando você tem uma mudança na política monetária. Aqui, na realidade, eu não vou estar dando ênfase nisso aqui, embora tenha algumas questões que eu coloquei lá que mais é fácil aqui. O que acontece, né, com a curva LM, né, quando você tem uma redução na oferta monetária. Aí a gente viu que uma redução na oferta monetária, ela aumenta a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, né? A redução na oferta monetária reduziu a taxa de juros, reduziu a taxa de juros, faz com que você tenha, né, para um tipo de determinado nível de renda, você tenha um aumento da curva LM para cima. Né? Então, quando você tem uma modificação, né, na oferta de moeda, né, e você não muda, né, a taxa de juros, ou você não muda, né, o nível, né, de, de renda aqui da produção, você vai ter uma mudança apenas na taxa de juros e o deslocamento da curva LM para cima, né? Para a esquerda. Da mesma forma, tá dando, ele vai mostrar outros tipos, tá dando no capítulo seguinte, né? O que acontece com outras mudanças. Agora chegou o que nos interessa aqui, né? Nesse capítulo do Manquil. Independente de qualquer coisa, quem olhasse apenas para essa relação aqui, Y é igual a consumo mais investimento mais G, olhar só para isso, você diz qualquer coisa numa economia fechada que for possível a respeito da curva IS. Veja daqui para a relação de baixo, encaixe monetário reais é igual à demanda de moeda, que depende da taxa de juros e depende da renda, você diz tudo, né, sobre a reta LN, olhando só para essa relação. Mas o que nos interessa aqui, o que né, é que essas duas relações elas estão expressas aqui, toda a teoria keynesiana, o John Hicks, depois aperfeiçoadas por vários outros autores, colocaram a teoria keynesiana aqui nesse gráfico, né, no modelo ISLM, onde, né, você tem, né, no eixo vertical a taxa de juros e no eixo horizontal o nível de renda ou o nível de produção. Aí foi visto o quê? Que na reta, na curva IS, andando em cima da curva IS, você tem todos os níveis de equilíbrio possível de taxa de juros para um determinado nível de renda. Na curva, sobre a curva LM, você tem todos os pontos de equilíbrio, né, é, entre para um determinado taxa de juros e nível de renda de produção de equilíbrio. Mas está dando qual é o equilíbrio, né, do modelo aqui. É quando a curva IS intercepta a curva LM. A curva IS intercepta a curva LM. Então, a interseção entre a curva IS e a curva LM representa o equilíbrio simultâneo no mercado de bens e serviços e no mercado de encaixes monetários. Aí vocês vão verificar no outros livros, tá vendo, diferentes de encaixes monetários reais, você vai dizer assim, e no mercado financeiro, nos outros livros chama só mercado financeiro, né? Para determinados valores de gasto do governo, impostos, ofertas monetárias e nível de preço. E, dito isso, tá vendo? Tem uma regra, né, muito interessante, né, a respeito aqui, é que, para verificar o seguinte, né, nós aqui não estamos fazendo aquilo. Quando tem uma mudança na política fiscal, o que, que acontece com o equilíbrio? O que, que muda? É o IES, é o LM e tudo. Nós temos uma seguinte, uma seguinte regra aqui. Tá? Quando
nós estamos, né, aqui, nós temos a curva IS. Vocês, é claro que isso é uma regra, né, para as pessoas, um truque, né, quando as pessoas vão fazer concurso e verificar para fazer de forma mais rápida, tá vendo, para a resolução das questões. É, dito aqui que todos os pontos sobre a curva, né, sobre a curva LM, tá vendo, são pontos de equilíbrio. Todos os pontos na curva IS são pontos de equilíbrio. Né? Então, o que tem aqui, né, vamos dizer aqui, eu vou dizer só isso aqui, se você tem qualquer ponto fora, né, fora dessas curvas aqui, né, você pode utilizar a seguinte regra. Né? Se você tem um ponto aqui abaixo, né, do lado esquerdo e abaixo da curva LM, você está com uma, é, um excesso de demanda. Tá? Você está com um excesso de demanda. Ou seja, se você tem qualquer ponto, tá? Se você tem qualquer ponto abaixo, né, se você está por baixo da curva IS, qualquer ponto aqui você tem um excesso de demanda. Se você tem qualquer ponto acima da curva IS, você está com um excesso de oferta. E aí fica fácil você entender isso, né? Fica fácil você entender isso. Como que determina, o que prevalece aqui é a demanda? Se você está com qualquer ponto, né, a respeito, né, sobre abaixo da curva de S, então você tem um excesso de demanda, então as empresas vão aumentar a sua produção. Se você tem qualquer ponto acima, né, do lado direito da curva IS, você está com excesso de oferta. Então, as empresas têm, para voltar para o equilíbrio, têm de reduzir a produção. Né? Então, isso é um truque muito bom, tá vendo que toda vez que vocês forem fazer algum teste meio complicado, né, aí que tenha a curva, né, ISLM, que tem o modelo ISLM, vocês peguem isso aí. Da mesma forma, tá vendo? Vocês vão pensar aqui, tá vendo? E se você tem um ponto, né, do lado esquerdo da curva LM, o que é que você tem? Se você tem um ponto do lado direito da curva LM, você tem um excesso ou uma restrição, né, de moeda. Então, esse truque é muito legal para resolver muitos exercícios. Né? Esteja abaixo, qualquer ponto abaixo da curva IS, você tem um excesso de demanda. Qualquer ponto do lado direito da curva IS, você tem um excesso de oferta. Como o que importa aqui é a demanda, né? Então, se você está do lado esquerdo da curva IS, para o equilíbrio, as empresas vão aumentar a produção. Se você está do lado direito da curva IS, do lado de cima, as empresas vão reduzir a produção para se aproximar do equilíbrio. Dito isso, né, ele finaliza com esse diagrama aí, tá vendo? Só para mostrar, tá vendo, essas relações, que eu acho muito legal, né? Isso ajuda muito o entendimento, né? Então você tem a cruz keynesiana, né? Ela deriva, né, dela a curva IS, a teoria da preferência pela liquidez deriva a curva LM, né? Junto você tem o modelo ISLM, né? E depois, tá vendo, que você pode analisar aí também, né, que é a curva LM, tá vendo? É a curva de demanda agregada. Aí eu falei, tá vendo, que a respeito, né, embaixo, né, aqui ele não está colocando, né, você tem a curva de oferta agregada. Em algum momento, tá vendo, a gente vai ver isso junto aqui, né, modelo de oferta agregada e demanda agregada. Mas, tá vendo, vocês só guardem esse diagrama que ele coloca aqui, tá? Esse diagrama que ele coloca aqui, porque ele é muito útil, né, para quando vocês falarem, né, o modelo de oferta agregada e demanda agregada, né, aí vocês já entendem direto. Modelo de oferta agregada e demanda agregada. Demanda agregada vem do modelo ISLM. Oferta agregada é entendido a partir do modelo, né, do mercado de trabalho. Então, é isso que eu queria colocar aqui no final.
E no próximo encontro, nós, né, vamos verificar como é que o Manquio faz essa aplicação, né, do modelo ISLLM. Seria isso aqui, né, e nós estamos. Eu vou desligar e desligando devagarzinho aqui. E onde é que eu desligo aqui? Interrompe.